Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pegar a vossa Bíblia agora, a palavra do Senhor Jesus. Abrir agora em Mateus capítulo 7 e versículo 21, que está escrito dessa forma. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Mas eu lhe direi abertamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porém, todo homem que escuta a minha palavra e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e soprou o vento, e combateram aquela casa, e foi grande, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve a minhas palavras e as não cumpre, será semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Tendo Jesus concluído aquele discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como que tendo autoridade e não como os escribas. Meus amados e queridos irmãos, telespectadores dessa gravação em vídeo, você está ouvindo um relato bíblico verdadeiro, verídico, que o Senhor Jesus Cristo deparou com uma grande multidão, inclusive estava no meio daquela grande multidão, fariseus, escribas e saduceus e muitos da religião e da seita da lei de Moisés. Jesus explicou para eles, falando sobre o juízo, falando sobre o caminho estreito, e deparou falando, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que professa ser algum religioso poderá entrar no reino do céu. Jesus explicou nessa passagem que acabamos de meditar na palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 21, que todos aqueles que dizem, professa, Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. Só entra aqueles que faz a vontade do Pai que está no céu. E diz mais, que muitos expulsarão demônio, muitos farão milagres, sinais de prodígio e maravilha no nome do Senhor, mas não obedecerão a sua palavra, porque, consequentemente, Jesus falou que aquele que ouve as minhas palavras e a não pratica é semelhante, é igual ao homem que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios e sopraram o vento, e caiu aquela casa porque não estava edificado numa coisa sólida, numa rocha, não, estava edificado sobre a areia. Mas aquele que escuta as palavras de Deus e ouve e a pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, mas não caiu. Por quê? Porque estava edificado sobre a rocha. E o povo naquele momento, Jesus dando aquele grande discurso, aquele grande sermão, Jesus apregoando, falando do concernente ao reino dos céus, o povo se admirava da sua doutrina, porque falava como que tendo autoridade, e não como os escribas. Como os escribas falavam? Falavam uma palavra que não era com autoridade. Cristo falava uma palavra de autoridade, porque ele pregava consciente, falava do reino de Deus. Pregava não com hipocrisia, mas sim com sinceridade. Então esse texto fala sobre o caminho estreito, fala sobre os falsos profetas, e fala também da autoridade de Cristo na palavra aqui na terra. Deus abençoe a todos que estão ouvindo essa gravação, que Deus possa abençoar fortemente. Um recado para você: leia a Bíblia, ouve e pratique.